Recentemente foi anunciado o retorno do anime de Dragon Ball Super, que vai adaptar a saga Moro. Então eu decidi aproveitar para analisar o verdadeiro poder desse monstro, que será o vilão da saga. Muitos o subestimam, porém ele é mais forte que muitos vilões que aparecerem em sagas futuras, não apenas devido ao seu poder bruto, mas também às suas habilidades insanas. E hoje eu vou analisar tudo isso e mostrar como o Moro é o vilão mais forte de Dragon Ball Super, ou quase pelo menos. Então já deixa seu like aí, clica no botão de hypar para esse vídeo chegar em mais pessoas e se inscreve no canal para me ajudar a atingir a meta de 30 mil inscritos ainda esse ano, conto com o apoio de vocês. Também considere virar membro do canal, tem vários benefícios incríveis que eu tenho certeza que vocês vão amar. Enfim, aqui que eu falo é Zexin e esse é o canal Zexin Nerd. E agora, vamos pro vídeo. Bem, antes de começar, devo avisar que obviamente haverão spoilers da saga Moro aqui. Mas vamos lá. Esse vídeo se baseia em duas premissas principais. A primeira, que vou explicar, é sobre o poder do Goku na saga Moro, que estava absurdo. Muita gente ainda não entende cada variação do instinto superior e seus níveis de poder, o que é bem compreensível, já que é meio confuso mesmo. Eu até pretendo trazer um vídeo sobre isso no futuro. Mas enfim, no final da saga Moro, o Goku atingiu o estado perfeito do instinto superior, onde ele possui um controle impressionante de suas emoções, conseguindo manter o instinto superior sob controle com extrema precisão e refino. O Bills até comenta que o Goku estava lutando como um deus. Porém, na saga Granola, o Goku diz que não conseguia mais usar o instinto superior direito, pois suas emoções estavam todas desreguladas. E por isso, ele criou o instinto superior verdadeiro, uma forma que combinava mais com o estado emocional dele naquele momento. Porém, essa forma ainda é inferior ao instinto superior perfeito, e a prova está no capítulo 102. O Goku e Gohan iniciam sua batalha e o Goku diz para ambos usarem suas formas mais fortes logo de cara, e o Goku usa uma forma de cabelos brancos, indicando que ele dominou o instinto superior novamente durante o time skip. Ou seja, o Goku da saga Moro estava numa transformação muito mais poderosa do que todas que ele usou na saga Granola. Porém, existe a diferença no nível de poder da forma base, pois o Goku seguiu treinando, né? Então, para sabermos em qual das duas sagas o Goku estava mais forte de fato, precisamos analisar como foi esse suposto treinamento. E bem, no capítulo 93 de Dragon Ball Super, o Vegeta diz coisas bem polêmicas, que ele esteve em desvantagem contra Jiren, Broly, Moro, Gas e Frieza nos últimos anos. E a diferença entre eles é que esses citados conseguiu controlar perfeitamente o Ki, mantendo o corpo totalmente relaxado e indo de 0 a 100 apenas na hora do ataque, o que os tornava imprevisíveis, duráveis e com imenso poder explosivo, o que não faz sentido nenhum no caso do Broly, a não ser que ele seja um super gênio instintivo. Mas enfim, Vegeta também diz a Goku que os corpos deles já haviam chegado ao limite, a um ponto de suas forças se equipararem aos mais fortes citados. Ou seja, no mínimo, desde o torneio do poder, o Goku e Vegeta já estão no ápice de sua forma física. E o que define as batalhas é só o nível de refino no uso do Ki. Porém, o Vegeta só foi perceber que ele devia treinar isso na saga Super Hero. E o Goku também não sabia e se mostra surpreso com a descoberta do Vegeta. E essa cena toda é bem ridícula, já que era pro Goku ser um gênio dos treinamentos que a gente vê na saga Cell e em outras sagas. Mas enfim, o meu ponto é, o Goku base da saga Moro e da saga Granola tem basicamente o mesmo poder. A base dele não mudou praticamente nada. Ou seja, o Goku da saga Moro atingiu um nível de poder muito maior que o Goku da saga Granola, pois a transformação que ele estava usando tinha um multiplicador bem maior, o instinto superior perfeito. Então agora basta ver como cada vilão se saiu lutando contra o Goku. O Broly é bem difícil definir, pois ele estava solando o Goku e Vegeta Blue em Super Saiyajin. Mas daí os caras já apelam pro Godita e o Broly obtém uma transformação ainda mais forte e o Skyline quebra. O Granola derrotou o Goku Mui após uma breve luta, e depois se mostrou equiparado ao Vegeta Ego Superior, que seguia evoluindo seu poder com o acúmulo de danos, mas se mostrou inferior ao Goku Tui durante aquela saga. E até o final, o Granola não superou o Goku Instinto Superior verdadeiro. O Gas é o mais debatível. Ele foi superado pelo Instinto Superior verdadeiro, mas depois conseguiu um Power Up e virou o jogo. E na sua forma zombificada, que é seu auge de poder, já que ele ficava mais forte quanto mais consumia o próprio tempo de vida, ele estava enfrentando o Goku True Yui e Vegeta Ego ao mesmo tempo, e levando vantagem. Porém, o seu corpo estava se desfazendo no processo. O bicho estava com o pé na cova já. Agora vamos pro Bodão Mágico, que possui habilidades muito roubadas, irônico até, como absorver a energia do planeta e de seus adversários, se fortalecendo cada vez mais durante o combate, ao mesmo tempo que enfraquece o oponente. E após se fundir com 7-3, ele também obteve a capacidade de copiar técnicas de qualquer um que ele tocar na nuca, o que também é muito foda. Mas além disso, no final da saga, ele ainda despertou o instinto superior ao copiar os poderes do Anjo Meros, e então conseguiu travar uma batalha equiparada com o Goku Instinto Superior perfeito, levando vantagem em alguns momentos. Ou
seja, só baseado nesse feito, o Moro já se mostrou mais forte que todos os vilões citados até agora, por se equiparar a um Goku muito mais poderoso. Mas a diferença pro Gai Zumbi não deve ser tanta, e aliás, seria uma batalha bem interessante. Afinal, ambos têm pouco tempo antes de colapsarem. No caso do Moro, por não controlar o instinto superior, e no caso do Gas, por simplesmente seu tempo de vida acabar, e ele virar pó. Mas eu creio que o Moro solaria antes de perder o controle e se fundir com o planeta. E por falar nisso, hora de comentar sobre a verdadeira forma final do Moro. E bem, após se descontrolar por não conseguir manter o poder imenso do instinto superior, o Moro se funde ao planeta Terra na tentativa de conter todo aquele poder num corpo bem maior. E talvez essa forma seja a única capaz de vencer o Seu Max, pois sem dúvidas o Moro é mais fraco que o Seu Max na questão de poder bruto, força e etc. Afinal, o Gohan Beast é nivelado e até superior ao Goku atual, que voltou a conseguir utilizar o instinto superior perfeito. E o mesmo vale pro Orange Piccolo, pois o Toyotaro declarou oficialmente que Broly, Vegeta, Goku, Gohan e Piccolo estão no mesmo nível. E o Seu Max só foi derrotado pela união do Gohan, Piccolo e outros guerreiros ainda. Então definitivamente ele é superior ao Moro. Porém, não seria uma luta tão simples assim, pois a única fraqueza do Moro Planeta é o cristal que fica em sua testa, e ele é capaz de escondê-lo dentro de seu corpo, que é o mundo inteiro, enquanto segue atacando o adversário sem parar. E além disso, ele mantém sua habilidade de absorver energia, dessa vez num nível ainda mais absurdo, pois conseguia absorver do planeta inteiro e de todos que nele habitavam simultaneamente. Nisso, talvez ele fosse capaz de ir causando danos no Seu Max e enfraquecendo aos poucos, e então ganhar na batalha de resistência. Afinal, vemos que a durabilidade não é o ponto forte do Seu Max, já que ele sofreu danos de ataques até do Kuririn da Android 18, o que é bem ridículo, mas enfim. E claro, é possível argumentar que o Seu Max poderia simplesmente explodir o planeta e assim matar o Moro, mas se considerarmos uma batalha com coerência de personagem, ele demoraria para tentar fazer isso. Afinal, ele não explodiu a Terra no primeiro ataque no filme, ele só tentou no ataque final. Mas se você ignorar isso e considerar que os personagens irão com intenção destrutiva máxima desde o começo, ainda não dá para afirmar se o próprio Seu Max não morreria no processo. Afinal, no capítulo 66, o Whis diz que a única forma de impedir a explosão do Moro era destruindo especificamente o cristal na testa dele. Caso o Seu Max lançasse um ataque que explodisse o planeta, o Moro explodiria junto, liberando uma energia absurda capaz de destruir tudo. E não dá para afirmar se o Seu Max sobreviveria ou não a essa explosão cósmica do Moro. Afinal, como eu disse, a durabilidade não é o ponto forte dele. Mas comenta aí o que você acha. Qual seria o desfecho desse duelo hipotético? Tô bem curioso para saber sua opinião. De qualquer forma, espero que eu tenha conseguido explicar direito o motivo do Moro ser provavelmente o vilão mais forte que apareceu até agora. Não na questão de poder, mas na questão de venceria ou não, de acordo com todo o leque de habilidades, etc. Ele só perderia pro Black Freeze, obviamente, e pro Zamasu, por ser imortal. Mas de resto, o mago passa a vara. Mas enfim, galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e entendido as análises. Então já deixa seu like aí, clique no botão de hypar para esse vídeo chegar aí mais pessoas. E se inscreve no canal para me ajudar a atingir a meta de 30 mil inscritos ainda esse ano, conto com o apoio de vocês. Também considere virar membro do canal, tem vários benefícios incríveis para vocês, como receber os vídeos antes de todo mundo e até mesmo vídeos exclusivos para membros. Tenho certeza que irão amar e me ajudaria demais. Não se esquece de comentar aí ideias de vídeos sobre Dragon Ball, que seria legal trazer aqui pro canal, e um agradecimento especial pro Jonathan Capivara, que no momento que eu tô gravando esse vídeo é um membro do canal. Por mais que o canal esteja parado agora, o cara me deu aquela força. É o Gold. Tamo junto, mano. É isso, até o próximo vídeo e fui.